Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo vamos ver um exemplo de execução do teste da ANOVA unifatorial, utilizando o SPSS. ANOVA significa a contração de Analysis of Variance e é uma extensão do teste T-Student para duas amostras independentes quando existem mais do que dois grupos. Por exemplo, 3, 4, 5 grupos para comparar as respectivas médias. E neste caso o cenário é: será que a confiança em conseguir dar banho ao futuro bebê influencia a ansiedade pré-natal das mulheres grávidas? A ansiedade pré-natal é a tal variável para a qual se vão achar as médias, e neste caso em 3 grupos de mulheres: aquelas que não acham que vão ser capazes de dar banho ao bebê, aquelas que acham que sim, mas apenas parcialmente, e aquelas que acham que vão conseguir plenamente cumprir esta tarefa. Entrando no mapa de estatística inferencial, vamos então identificar as variáveis em questão, que na nossa base de dados, uma delas está aqui na linha 47, chama-se só banho antes. O seu texto diz, com aquilo que sabe, acha-se capaz de sozinha dar banho ao seu bebê, é uma variável ordinal, e que neste caso tem estes 3 grupos já referidos. Não se sente capaz, sim parcialmente e sim totalmente. E a variável que mede a ansiedade é o score da ansiedade específica da gravidez antes do ensino de cuidados, que diz, antes de receber o ensino de cuidados, qual é o seu score de ansiedade específica, que é escalar e que varia de 4 a 20 pontos, como se vê aqui. Quanto maior o número, maior a ansiedade pré-natal, quanto menor o número, menor a ansiedade pré-natal. E com isto estariam identificadas as duas variáveis e são uma do tipo ordinal, a que forma os grupos, e outra do tipo escalar, aquela em que se vai medir a média. Se há apenas uma variável em questão, não, há duas. Se há mais que duas, também não. Se essas duas variáveis são qualitativas, não, apenas uma é. E se essas duas variáveis são escalares, também não, apenas uma é. Pelo que resta a pergunta de se a variável qualitativa de agrupamento, que é aquela que mede a confiança em conseguir dar banho, se tem apenas 2 opções de resposta. Já vimos que tinha 3 opções, um não, um sim parcial e um sim total. Pelo que vamos enverdar pelo ramo do não e entrar no último diagrama, cuja primeira pergunta é se a variável dependente, que neste caso é a ansiedade pré-natal, se é escalar, sim, varia de 4 a 20 pontos e é escalar, e se é simétrica nos 3, neste caso, grupos de sujeitos. Existe um vídeo que mostra ao pormenor como verificar a simetria. Aqui então vou ao menu Analyze Estatísticas Descritivas a explorar e vou de imediato pedir a análise estatística, incluindo a simetria. Para isso, vou começar por mudar para exibir nomes de variáveis com o botão direito do rato. É mais fácil de identificar as variáveis. E vou procurar então as variáveis em causa, que é o só banho antes, que é qualitativa, por isso vai para o fator, para baixo. E o score da ansiedade pré-natal vai para a lista de cima, dependentes. No botão dos gráficos, eu vou desligar os de tronco e folha e vou deixar ficar apenas os de extremos e quartis, e antecipando um pouco as necessidades futuras, vou já ligar os testes de normalidade, apesar de não serem necessários para verificar a simetria, e vou ligar também o teste de homogeneidade de variâncias de Levene. Vou continuar e vou fazer OK para me apresentarem numa nova janela de output o respectivo resultado. A primeira caixa diz-me o número de casos processados e eu confirmo que os grupos são formados por 9 mulheres, as que não se sentem capazes de dar banho ao bebê, 31 as que se sentem parcialmente capazes e 10 as que se sentem plenamente capazes de dar banho. Ou seja, há aqui 2 grupos, 9 e 10, que têm menos que 30 sujeitos. São considerados pequenas amostras. Depois temos as estatísticas descritivas, onde podemos verificar a tal simetria. Para o grupo das que não se sentem capazes, a assimetria é de 0,512 a dividir pelo seu erro 0,717. Não ultrapassa o 2 em valor absoluto, pode-se considerar que a ansiedade pré-natal é simétrica neste grupo, no grupo do não. No grupo do sim parcial, já temos menos 0,769 a dividir por 0,421. Também não ultrapassa o 2 em valor absoluto, também a ansiedade é simétrica neste grupo. E finalmente, no grupo do sim pleno, temos menos 0,242 a dividir por 0,687, também não ultrapassa 2, é simétrica também neste grupo. Pelo que a ansiedade pré-natal é simétrica nos 3 grupos de mulheres e podemos responder que sim a esta pergunta. Algum desses 3 grupos tem menos que 30 sujeitos? Já vimos que havia 2, o não e o sim pleno, que tinham 9 e 10 mulheres respectivamente. Por isso, entramos aqui no ramo do sim e temos que testar a normalidade dessa variável escalar, o score da ansiedade, nesses 2 grupos. Também existe um vídeo que explica detalhadamente como se faz isso. Eu aqui vou olhar diretamente para a tabela com os testes de normalidade e mais concretamente o de Shapiro-Wilk. A hipótese nula dizia que a ansiedade pré-natal seguia a distribuição normal nesses grupos e o valor de prova do grupo do não dá-me 0,154, por isso maior que 5% aceito a hipótese nula, e outro grupo mais pequeno, de 10, dá-me 47,3%, maior que 5%, aceito a hipótese nula e concluo
que a ansiedade pré-natal segue a distribuição normal nesses dois grupos. É normal? Sim. Próxima pergunta. O tamanho dos grupos é idêntico? Ou seja, o tamanho do maior grupo a dividir pelo tamanho do menor grupo é menor que 1,5? Neste caso não, porque tínhamos visto que o maior grupo tem 31 sujeitos e o menor tem 9. Pelo que, como isto é mais do que o triplo daquilo, ultrapassa largamente o 1,5, a resposta a esta pergunta, o tamanho é idêntico? Não. Então, teste a homogeneidade de variâncias da variável escalar nesses três grupos. Também existem vídeos que explicam isso em detalhe. Eu aqui vou avançar diretamente, olhando para a tabela que me apresenta os testes de homogeneidade de variâncias. A hipótese nula diz que a variância da ansiedade pré-natal é igual nos três grupos de mulheres. E o que eu vejo aqui é que, baseado na média, o valor de prova desse teste dá-me 22,4%, maior que 5%, aceito a hipótese nula que dizia que as variâncias eram iguais. E posso responder, as variâncias de cada grupo são semelhantes? Sim. Pelo que tenho que fazer o teste da ANOVA unifatorial. E vou prosseguir para esse teste, não sem antes explicar em que é que se baseia este teste da ANOVA. O que ele faz é verificar a igualdade de médias em 3 ou mais grupos. Vejamos aqui o cenário do lado esquerdo. Temos aqui portugueses, ingleses e alemães, as respectivas alturas. O que é que se detecta daqui? Que a variação das alturas dentro de cada grupo, de cada nacionalidade, é maior do que as diferenças que existem entre as médias dos três grupos. Pelo que, aqui, o resultado seria de não rejeitar a hipótese nula, que diz que as alturas são iguais nos três grupos. Como há pouca variação entre os grupos, o mais provável era que se concluísse que na população não há assim grandes diferenças de alturas. Já no gráfico da direita, o que nós vemos são os tempos de execução de 4 níveis de desportistas: os infantis, iniciados, cadetes e juvenis. E como se vê aqui, a variabilidade dentro de cada grupo é pequena. As diferenças de tempos entre diferentes atletas destas categorias é pequena, mas as médias entre cada grupo divergem bastante. Por isso, este cenário seria tipicamente aquele em que se concluiria que as médias são diferentes e, no caso da ANOVA, iria rejeitar-se a hipótese nula. É nisto que se baseia, nessa tal variação entre os grupos e dentro dos grupos, o teste da ANOVA unifatorial. Neste caso em particular, este é o cenário. Será que a confiança em conseguir dar banho ao futuro bebê influencia a ansiedade pré-natal das mulheres grávidas? Hipótese nula garante que não, que as grávidas sentem a mesma ansiedade, quer tenham plena confiança, quer tenham apenas confiança parcial, quer não tenham confiança nenhuma em que vão conseguir dar banho ao futuro bebê. Em notação matemática, dir-se-ia que a média na população da ansiedade do grupo 1 é igual à do grupo 2 é igual à do grupo 3. A hipótese alternativa diz que basta um destes grupos ser diferente dos outros para se rejeitar a hipótese nula. Não é preciso que sejam os três diferentes, basta que um deles seja diferente. Segundo passo, realizar o teste no SPSS, que está disponível neste caminho, menu Analyze, Compare Means, One Way ANOVA. Vou mudar para nomes com o botão direito do rato para ser mais fácil de identificar as variáveis e o que diz o guião é que passar a variável dependente, que neste caso é o score de ansiedade, para a caixa de cima e passar a variável independente, se acha capaz de dar banho ao bebê, para a caixa de baixo, o fator. E é isso que se vai fazer. Só o banho antes vai para o fator, que é qualitativa, sempre para baixo, e a ansiedade vai para a dependente. Continuando a seguir o guião, premir o botão Post-Hoc, que significa testes a posteriori, e ligar o teste de Sheffé. Aqui no botão Post-Hoc existem vários tipos de testes, alguns quando as variâncias se assumem serem iguais, outros quando as variâncias se assumem não serem iguais. Aqui já vimos que eram, já fizemos o respectivo teste, mas o teste Sheffé, que está aqui, é o que apresenta melhores resultados nas duas situações. Por isso, podemos sempre ligar o de Sheffé. Aqui, o nível de significância está para 5%, normalmente é o que se utiliza. Se quisesse alterar, podia fazê-lo aqui. Vou continuar, que é o que diz o passo 5, alterar o nível de significância. No passo 6, premir o botão das opções para ligar o teste da homogeneidade de variâncias, só para confirmar, porque já vimos que elas eram iguais, mas temos aqui o respectivo teste. Também aqui poderíamos ligar as estatísticas descritivas, caso ainda não tivéssemos descrito a amostra, o que já foi feito, e um gráfico de perfil de médias, chamado Means Plot, que me vai mostrar a evolução das ansiedades nos três grupos. Continuar, e OK, e vamos surgir então o resultado do teste, que é bastante extenso. A primeira coisa que surgiu foi uma tabela com os testes de homogeneidade de variâncias, onde eu já tinha visto que as variâncias são semelhantes. Depois temos o teste principal, o da ANOVA, onde eu devo olhar para o tal valor de prova, que neste caso dá 1,2%, mas explicar também que o quociente entre a soma dos quadrados da variação entre os grupos e a soma dos quadrados total dá-me a percentagem de variação que o fator, neste caso a confiança em conseguir dar banho, explica da variável dependente, que é o score da ansiedade, que neste caso são 0,17. E se multiplicarmos isto por 100%, temos a percentagem de variação da variável dependente que é explicada pelo fator. Neste caso são apenas cerca de 17%, ou seja, relativamente pouco. Há outras variáveis, sem ser a confiança em conseguir dar banho,
que explicam porque é que a mulher padece dessa tal ansiedade pré-natal. De qualquer forma, 17% já é um peso, digamos assim, significativo, até mesmo porque no terceiro passo nós vamos concluir que rejeitaremos a hipótese nula. Cá está ele. Como o valor de prova do teste da ANOVA dá 1,2%, essa é a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira, que dizia que as três médias eram iguais. Eu vou rejeitar essa hipótese, pelo que há pelo menos um grupo que tem uma média significativamente diferente dos outros dois. Sendo assim, eu não posso terminar aqui o meu teste, tenho que recorrer aos testes de comparações múltiplas, ou post-hoc, como foi o caso do Sheffé, que eu liguei atrás, para ver entre que pares de grupos se registaram essas diferenças. Em termos de SPSS, terei que olhar para aqui para as comparações múltiplas, que também estão projetadas num acetato. E o que é que se conclui? Eu posso comparar o grupo do não com os outros dois, o sim parcial ou sim pleno, posso comparar o parcial com os outros dois, ou posso comparar o sim pleno com os outros dois. A perspectiva é que varia, mas a informação é igual. Então o que é que se nota? Que a diferença média, por exemplo, entre o grupo do sim pleno e do não, é de menos 4,089, em termos médios. Ou seja, o grupo do sim tem cerca de menos 4 pontos de ansiedade média do que o grupo do não. Está menos ansioso, em termos pré-natais, do que o grupo do não. E essa diferença aqui na significância é estatisticamente significativa, 1,4%. O que isto significa é que há evidência estatística suficiente para afirmar que a ansiedade média das grávidas com confiança plena em dar banho, que é o sim, é diferente daquelas que não têm confiança nenhuma. E isto na população de onde saíram estas mulheres. E neste caso, essa diferença média são os tais 4 pontos a menos. Repare-se que a diferença entre estas do sim pleno tem cerca de menos 2,3 pontos de ansiedade do que as do sim parcial, mas essa diferença não foi significativa porque o valor de prova dá-me 0,093, 9,3%. Aliás, os asteriscos o SPSS assinala e diz-nos aqui quando é que essas diferenças médias são significativas, neste caso a um nível de 5%. Finalmente, o SPSS mostra-nos, neste caso, porque eu liguei o teste de Sheffé, uma tabela final com a disposição em subconjuntos, em que neste caso colocou no subconjunto 1 dois grupos, o sim e o sim parcial, e colocou no outro lado o sim parcial e o não. Ou seja, o grupo do meio, que é o sim parcial, tanto pode estar próximo do sim como pode estar próximo do não. Mas claramente o grupo do sim foi para um subconjunto, 10,8 de ansiedade média, e o grupo do não foi para o outro subconjunto, 2, 14,89 de ansiedade média. E esta diferença, de 10,8 para 14,89, que são os tais cerca de 4 pontos, foi considerada estatisticamente significativa. Quando há dois grupos é relativamente fácil de ver se houve diferenças ou não. Quando há mais do que dois subconjuntos, nós devemos começar por olhar para o subconjunto que tenha significância maior, neste caso é este, 0,345, e ver que grupos é que estão nesse subconjunto e ver se esses grupos não estão nos outros para detectar as tais diferenças significativas. E finalmente, no gráfico de perfil de médias, MinSplot, neste caso em particular, vemos que a média da ansiedade pré-natal, que está aqui no eixo dos Y, vai descendo à medida que a confiança em conseguir dar banho vai aumentando. As que não têm confiança têm ansiedades mais altas, as que têm confiança parcial já têm uma ansiedade média menor e as que têm confiança plena é o grupo que tem a ansiedade mais baixa de todas.